Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre aviação. Nesse bate-papo está conosco Jérôme Cadier, CEO da Latam no Brasil. O Show Business começa agora. Engenheiro industrial, ele iniciou a carreira na McKinsey & Company. Depois passou a liderar a Whirlpool na Austrália. Anos depois, chegou a uma das maiores empresas de aviação do país para cuidar do marketing, antes de iniciar um projeto enorme de reestruturação da companhia por aqui. Vamos falar agora com Jérôme Cadier, CEO da Latam no Brasil. Jérôme, bem-vindo ao Show Business. Muito obrigado mais pelo uma convite. vez, obrigada a você de aceitar esse convite e vamos conversar sobre um tema super atual. O programa do governo Voe Brasil para democratizar a aviação, como disse Lula. O que é isso? Acho que desde as conversas do ano passado, naquela época o candidato, hoje presidente, mostrou um desejo de fazer com que mais gente voasse aqui no Brasil. A gente tem uma aviação que cresceu muito durante os anos de 2000 até 2010, mas que desde 2011, 2012 vem crescendo pouco. Então a quantidade de pessoas que voam no Brasil é baixa e a quantidade de passageiros durante um ano todo também ficou bastante estável durante esse período. Então eu acho que o presidente viu como oportunidade a gente voltar a olhar para a aviação e falar como é que ela cresce, como é que mais gente vai voar. E esse programa vem como uma tentativa de trazer mais gente para a aviação que hoje talvez não tenha a oportunidade de voar pelo patamar de preço. Mas o país tem infraestrutura para isso, para tanto? Tem, Sônia. Hoje a gente tem oportunidade para crescer a quantidade de voos que a gente tem em cada um dos aeroportos e a gente também tem a oportunidade de eventualmente ocupar melhor a quantidade de assentos em cada avião. E o programa busca isso. Como é que eu trago mais gente para ocupar um pouco essa parcela ociosa que eventualmente a gente tem hoje, seja nos aeroportos, seja dentro dos aviões. Agora, essa parcela ociosa, e me corrija se eu estiver errada, Jérôme, ela é muito de pontos de pouco interesse, de menor interesse. Porque ponte aérea Rio-São Paulo é lotadésima, São Paulo, Rio-Brasília também é lotado, Minas, acredito que sim, Porto Alegre. E eu sei que na aviação existe essa determinação, quando vocês obtiveram a concessão, de vocês terem voos para outros cantos mais vazios, que são menos demandados, e ter o que eles chamam de linhas de ouro, né? Como é que vai ser essa redistribuição? Você acha que é uma redistribuição? A população vai se interessar mais? Ou vai lotar mais a ponte aérea Rio-São Paulo, Rio-Brasília, Rio-Belo Horizonte? Sônia, a gente opera na média com 80%, 82% de ocupação. Essa é a média. Você tem voos com 100% e você tem voos com 70%, 60%. Então, acho que a gente tem que buscar ocupar aqueles voos que hoje estão com um percentual mais baixo. É óbvio que talvez não seja a ponte aérea, mas talvez tenha alguns destinos e principalmente alguns horários que sim tem menos ocupação. E aí a gente precisa trabalhar junto com a SAC, a ANAC, o governo e entender a mecânica disso, porque não é simples. Se fosse simples, eu acho que as companhias já teriam feito. A gente precisa entender como é que a gente dá acesso a pessoas que hoje não estão voando e como é que a gente eventualmente dá crédito para essas pessoas, como é que a gente tem a antecipação com a qual eles vão comprar. Seria a companhia aérea que daria crédito ou seria algum outro sistema financeiro? Eu acho que todas essas definições ainda vão vir na medida em que a gente conseguir definir em conjunto essas oportunidades. Não está claro, eu acho que foi um convite, foi um lançamento de uma ideia bastante poderosa, mas que agora precisa ser ajustada para a operação do dia a dia, do processo de compra, do processo ou não de crédito, do controle de quem vai poder utilizar uma tarifa mais baixa ou não. Mas eu vejo com bons olhos, porque eu acho que é uma vontade de materializar aquela promessa, ou aquela intenção de vamos democratizar a aviação. Eu acho que tem que ter mais gente voando. A gente hoje poderia fala... dar uns números aqui do Brasil? A gente comenta que a gente não tem o controle absoluto de quantas pessoas voam, quantas pessoas
voam repetidamente, mas a gente tem uma estimativa entre 13 e 15 milhões de pessoas que têm acesso à aviação, que voam, na média, 4, 5 vezes por ano. Ou uma, né? Ou uma, mas você tem poucas pessoas num país de 200 milhões de habitantes, você falar que só 15 milhões de pessoas voam é muito baixo. A gente precisa atacar isso de duas formas. O primeiro a gente precisa atacar os elementos de custo de operação desse país, ou seja, é um país extremamente caro de se operar. A gente paga o combustível mais caro do mundo aqui. Pois é, Jerome, eu estava conversando com ele aqui no intervalo, que desde que eu comecei na minha profissão, existe essa demanda por flexibilizar ou tirar, ou enfim, mexer na cobrança de ICMS sobre gasolina, porque o Brasil é o único país onde se cobra esse imposto. E nunca aconteceu nada. O que aconteceu foram iniciativas estado a estado, com alguma contrapartida em termos de colocação de voos adicionais, para que a alíquota de ICMS seja mais baixa. Tá. Mas, na média, a gente paga 18% a 20% de ICMS no país. E quanto por cento a gasolina representa do custo da passagem? Nesse momento, onde a gente tem não só a questão do imposto, mas a questão do petróleo, que de uma forma geral subiu pela guerra, hoje no Brasil, uma empresa operando aqui no Brasil, 40% da sua base de custos é só o combustível, é o maior item de custo, 40%. Nos Estados Unidos, uma companhia que opera lá, 22% dos custos dessa companhia são o combustível. Então a gente percebe tanto o imposto quanto a questão também da precificação do combustível. Mas eu acho que é importante entender, a gente precisa trabalhar no custo, e não é só o combustível, são outros também. Mas a gente precisa também gerar um incentivo para que mais gente tenha acesso à aviação e, eventualmente, esse programa Voa Brasil tenha esse objetivo. Para ter mais acesso à aviação, nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas de aviação são donas de aeroportos, né? Existe a possibilidade disso acontecer na América Latina? Eu acho que a possibilidade de acontecer aqui no Brasil é baixa. Primeiro porque os aeroportos, na sua grande maioria, já foram concessionados, no seu grande volume já estão na iniciativa privada, em companhias que têm o objetivo de aumentar a capacidade, fazer obras no aeroporto, mas também financiar essas obras através de uma cobrança de mais taxas dos passageiros das companhias aéreas. Ou seja, isso também influenciou no aumento de custo de operação. Guarulhos melhorou muito, Galeão, Confins, todos os aeroportos que Brasília estão muito melhores hoje do que estavam há 10 anos atrás. Exatamente, por concessão. Por outro lado, também subiu o custo de operação lá. O aluguel da nossa sala em Guarulhos, da nossa sala VIP, é um dos mais altos que a gente tem, é o mais alto da rede. E comparando com outras companhias aéreas, é um dos mais altos do mundo. Então, a gente também paga caro pela ocupação do espaço. Isso gera um custo mais alto de operação no Brasil. Então, a gente tem que entender, as companhias aéreas não são contra a redução do preço. As companhias aéreas querem reduzir o preço, claro, porque quem está aqui quer voar mais. A gente veio para o Brasil e opera no Brasil com a intenção de que o Brasil seja cada vez maior em quantidade de passageiros. Tem um indicador que eu sempre menciono. A gente tem, antes da pandemia, a gente tinha meia viagem por habitante por ano no Brasil. 200 milhões de habitantes, 100 milhões de viagens, 100 milhões de voos ou assentos que a gente vende. Todos, não só a Latam. Nos Estados Unidos, esse 0,5 é 2,5, é 5 vezes mais. Na Europa, alguns países são 7 vezes maior. Aí a gente vai falar, tá bom, Jerome, você está me comparando com a Europa e os Estados Unidos. E com a América do Sul? No Chile é 1, é 2 vezes maior. Na Colômbia é 0,8, também é maior que o Brasil. Então você fala assim, por que voa tão pouco aqui no Brasil, um país que depende tanto da aviação? Temos que reduzir o custo e temos que trazer mais gente para voar. Talvez essa seja uma oportunidade, né? Sem dúvida. De você fazer isso. Agora, a Latam, como estratégia na América Latina, o que você vê nesses próximos anos? A gente está se recuperando da maior crise de todos os tempos da aviação. Não só da aviação, né? A hotelaria, ou seja, todos os setores. Eles acabaram de sair da recuperação judicial, né? Isso. E aí o que aconteceu durante essa crise, uma das coisas que eu acho que a Latam fez de melhor foi identificar que essa crise não ia ser passageira. Já no começo de 2020, a gente falou, essa é uma crise que vai ser longa e vai custar muito para as companhias aéreas.
Então, a gente, no início de 2020, a gente já entrou no processo de recuperação de gestão ou Por que vocês entraram Chapter 11 nos Estados Unidos e não no Brasil ou Chile? Fizeram coisas separadas? Por dois motivos. O primeiro é que, por ser uma companhia internacional e não só baseada aqui no Brasil, a gente consegue ter acesso a esse elemento do Chapter 11 nos Estados Unidos, que faz com que o processo de recuperação judicial, embora parecido, no fundo seja diferente. Olha, só para explicar para o nosso telespectador o que é o Chapter 11, né? O que é uma recuperação judicial somente para companhias de aviação. Não, na verdade o Chapter 11 pode ser utilizado por muitas companhias de qualquer setor. Elas são mais frequentemente utilizadas por companhias de aviação. A gente sabe que é mais famoso porque muitas companhias de aviação entraram e saíram. Eu achei que fosse só para companhia de aviação. Não, entraram e saíram do Chapter 11 porque é um instrumento que se adequa muito à necessidade de uma companhia aérea, dado o tipo de contrato, a quantidade de capital investido, a estrutura acionária. Então, o Chapter 11 é muito utilizado. A gente pôde utilizar isso por ser uma companhia multinacional e também optou pelo fato de não entrar aqui no Brasil, em recuperação judicial aqui, porque o Chapter 11 já cuidava do que a gente chama da reestruturação. O que a gente fez? Reestruturou as dívidas. A gente entrou com uma quantidade de... O governo americano deu 50 bilhões de dólares, você me corrija se eu estiver errada, para a área de aviação, né? E isso aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Não aconteceu na América do Sul. E não é só no Brasil, mas nenhum país da América do Sul, nenhum governo ajudou as companhias aéreas. E isso é um ponto que a gente pode até falar depois, porque tem muito a ver com um choque de realidade que as companhias aéreas tomaram aqui, de como elas eram vistas em cada um dos países em que elas operavam. Nos Estados Unidos, se quis preservar essas companhias. Aqui, se abandonou, cada um se vira durante a crise. Então, a gente teve um choque de realidade naquele momento. Mas ela está entrando em recuperação judicial durante esse processo de praticamente 2 anos, reestruturou sua dívida, reestruturou seu custo operacional, adequou seu tamanho e sua estrutura ao novo mercado pós-pandemia, e conseguiu, em novembro do ano passado, sair do Chapter 11, ou seja, viramos a página, encerramos esse capítulo e voltamos com 35% a menos de dívida, com um custo operacional que baixou de 30% a 40% e um caixa de mais de 2 bilhões de dólares. Então, a gente está numa situação de saúde de quem fez o dever de casa bastante cedo no processo, muito cedo. As outras companhias que não tomaram essa decisão, esse caminho naquele momento, agora estão tentando buscar uma alternativa de reestruturação, mas já num mercado bastante diferente. E com toda a crise de crédito, o mercado um pouco mais difícil nesse momento. Então, eu estou feliz da gente ter feito o dever de casa cedo. Jerome, vou te pedir, te interromper um minutinho só e a gente já volta, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com o Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil. Voltamos com o nosso entrevistado, Jerome Cadier, CEO da Latam no Brasil. Jerome, vamos falar um pouquinho sobre ESG, que é o tema do nosso programa. O que a Latam, em particular, está fazendo sobre esse assunto? Eu acho esse tema tão interessante, mas eu preciso fazer um parêntese, te contar por que ele ganhou relevância nos últimos 2 anos para a gente. Quando a gente viu, no começo da crise, que os países da América do Sul não ajudaram as companhias aéreas, eu não estou falando da Latam, estou falando de todas. Estou falando de todas, eu sei. A gente teve um choque de realidade. E a gente se perguntou por que a gente não é visto, nos países onde a gente opera, como um ativo. Por que a gente não é tão valorizado quanto é nos Estados Unidos e na Europa, que esses países, independente de serem mais ricos, se desdobraram para tentar preservar as companhias aéreas, porque viam essas companhias aéreas como fundamentais para o desenvolvimento e a saúde do país. Isso fez a gente fazer um repensar profundo internamente de por que a gente não é visto nos países onde a gente opera como um ativo. E uma das dimensões que a gente falou, a gente não fala o suficiente e não faz o suficiente na dimensão de ESG. Então, no ano de 2020, nasceu todo o nosso programa, que foi lançado no começo do ano passado, onde a gente fala de uma nova agenda de sustentabilidade que trata não só da pegada de carbono, mas também do tratamento dos plásticos, da preservação das áreas que a gente opera, do lixo que é gerado na nossa operação e nas dimensões de inclusão e diversidade dentro das companhias aéreas que nunca foram muito
diversas nem inclusivas. Então, a gente está repensando de dentro para fora para que a gente claramente seja visto nos países onde a gente opera, aqui no Brasil, como um ativo para a sociedade brasileira. Isso é como nasceu uma agenda bastante grande de sustentabilidade que hoje a Latam tem. O que vocês têm já de programas implantados? Então, a primeira coisa é uma agenda muito grande com um objetivo de curto, médio e longo prazo para reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que são produzidos na nossa operação. A gente depende muito... Como é que reduz isso? Então, a primeira é um investimento bastante grande numa frota mais moderna, com motores mais modernos que façam o mesmo voo consumindo 20, 30, 40% a menos de combustível ou gerando menos gases de efeito estufa e também menos ruído do que os motores antigos. Então, a gente investe numa frota nova, muito mais moderna, aumentou o pedido desses aviões de motores mais modernos. Esse é um aeronave exemplo. Movida a energia elétrica, isso um dia vai existir? Eu acho que no curto prazo é difícil ver isso relevante para um volume grande de passageiros. Ou seja, quando a gente opera hoje aviões de 180, 200 passageiros, é difícil imaginar uma solução com energia elétrica no curto prazo viável para isso. Acho que eu não subiria num avião de energia elétrica, não. Não, eu acho que eu até subiria, mas o problema é que o peso das baterias é tão grande para fazer um voo tão longo que você não consegue equilibrar. Para os voos curtos isso já está sendo possível? Para uma quantidade menor de passageiros. Então, você tem protótipos de alguns aviões para voos mais curtos, para 4, 5 passageiros, mas que não vai ser relevante por uma companhia aérea do tamanho da Latam. No futuro, talvez. Então, não dá para saber o que a gente vai conseguir desenvolver. Como é que vocês estão lidando com créditos de carbono? Então, estão negociando já? Como é que está esse processo? Hoje, a gente já estabeleceu metas de compensação de carbono para os próximos anos, já com uma meta para 2030 e para 2050. A gente quer ser carbono neutro até 2050. A gente vai compensar ou eliminar metade das nossas emissões em 2030. E a gente já hoje trabalha com projetos, daqui a pouco a gente vai anunciar aqui no Brasil, mas na Colômbia, um projeto bastante avançado onde a gente já faz a compensação do carbono. A Colômbia tem uma legislação um pouco mais avançada sobre o carbono. Então, a gente avançou mais lá, mas espera poder avançar aqui, que a gente claramente acredita que o Brasil tem um espaço enorme para projetos de grande relevância para a compensação de carbono. Em termos de igualdade, sei lá, racial, enfim, de gênero, como vocês estão tratando? Você sabe que o setor aéreo, ele é um setor que tem muita rigidez na definição histórica de quem pode ou não pode trabalhar. Então, quando a gente pensa na companhia aérea de 20 anos atrás, o tripulante de cabine, ou o comissário, como a gente chama, era uma mulher. O piloto era um homem. Né? A gente vai quebrando isso paulatinamente. Então, tanto tendo mais comissários homem, quanto tendo mais pilotos mulher. A gente também olha as outras funções, mecânico. A gente precisa ter mais mulheres mecânico, que é uma função tipicamente masculina. A gente olha também além do sexo. Tem demanda para isso? Tem, sei lá, uma fila de mulheres querendo ser piloto, outra fila querendo ser mecânicas? Então, a gente acha que precisa mostrar que essa carreira é uma carreira acessível. É uma carreira possível, né? Eu acho que tem um preconceito na cabeça de muita gente baseado nesse critério histórico de seleção das companhias aéreas do passado. Hoje, a gente já tem turmas, a gente agora está com uma turma de contratação de pilotas só mulher. A gente tem feito um incentivo à formação de mecânicos do sexo feminino. Mas vai além disso. A gente também tem uma preocupação muito grande com PCD, né? E com uma inclusão maior de populações que hoje são minorias e não conseguem ter acesso à aviação. Então, a gente tem feito turmas grandes de formação, por exemplo, de PCD mecânico ou agente de aeroporto. A Latam está se transformando, mas é uma jornada muito longa. É uma jornada longa, eu vou dar um número. Muito especializado, né? Hoje, em torno de 3% dos nossos pilotos são mulheres. Nosso objetivo é chegar a 40%. Não sei como é que a gente vai chegar a 40%. E tripulantes? Mais de 70% hoje é mulher. É mulher, né? Então, a gente precisa mudar isso e vem quebrando esse preconceito. E o que a gente tem feito é tornar, por exemplo, a entrada mais acessível. O que a gente fez agora há pouco? A gente eliminou o inglês como curso necessário para comissário.
porque você pode entrar e depois aprender inglês, e você vai voar no começo em voos domésticos, que não necessariamente requerem inglês. E a gente fez um curso 100% online, porque a gente não imagina, mas muitos do custo de entrada era locomoção, para você vir até a Latam, para você passar pelo processo seletivo. Então, o nosso processo foi 100% online, não exigindo inglês, e isso abriu muito mais o tipo de público que pode se formar como comissário na Latam. Então, a gente está muito animado com essa jornada, mas só é uma jornada muito longa. Eu vejo as pessoas muito apaixonadas pelo tema aviação, né? Quem conhece um pouquinho, já teve contato, tem fascínio pela aviação. E a aviação, na minha opinião, é um dos piores negócios do mundo. Você é capital intensivo, mão de obra especializada. Se você voa sem o break-even da ocupação, você perde dinheiro, não é que você pode repor, é tipo hotel, né? É um problema de concessão, né? Você tem que ter concessão. O que mais tem de ruim? Depende de tudo. Se tem um vulcão na Islândia, você é afetado no Brasil porque você vai voar perto da rota do vulcão. Se tem a pandemia, a gripe aviária, ou seja, tudo. Não, e outra coisa, vocês têm que sempre combinar com São Pedro quando é que as operações param ou não. Você que está já há alguns anos nesse setor, como se explica essa paixão? É difícil explicar, mas eu sei que a gente até brinca. É vontade do homem de voar. Tem um mosquito que pica a gente, e a gente fica viciado nisso. Mas o fato é que tem algumas coisas que são muito interessantes. A primeira delas é que nenhum dia é igual ao outro. Eu acordei hoje com um tipo de problema diferente do que foi o de ontem de manhã para resolver e nenhum dia se repete, sempre urgente. Essa é uma. A outra, a gente lida com problemas estratégicos de muito longo prazo. Eu tenho que discutir que frota eu vou comprar daqui a 10 anos, ao mesmo tempo em que eu tenho que garantir que os 200 voos que eu tenho hoje vão decolar na hora. E se eu tenho um avião com problema mecânico, se eu consigo realocar os passageiros... Ou seja, você lida com esses dois extremos, do dia a dia e da operação muito forte e de discussões estratégicas muito interessantes. Alimentação nos voos. Eu trabalhava antes na Whirlpool e eu, nos finais de semana, eu percebi que todo mundo que conversava comigo falava sobre a geladeira, sobre o fogão, sobre a lava-louça. Eu não sabia quão pior isso ia ser com a aviação, porque eu vou para qualquer jantar, restaurante, churrasco, todo mundo... Mas, Jerônimo, você sabe que eu comprei uma passagem, por que aconteceu isso? Meu voo, a mala... Ai, Jesus. Sempre. Agora, Sônia, tem que ter uma pele grossa. Por quê? A aviação é difícil, a gente gera problemas. Ao mesmo tempo em que a gente permite que sonhos sejam realizados, que é um pouco a aspiração da Latam, mas a gente gera problemas. Por quê? Atrasa o voo, porque chove, o aeroporto fechou. Eu perco, ou pelo menos temporariamente, porque a perda definitiva é muito pequenininha, mas às vezes uma mala não conecta e ela não chega na hora do voo que o passageiro... Isso acontece e vai acontecer sempre. Então, tem que ter uma pele grossa. Fora a segurança, né? Que é sempre, e a todo momento. E você, ontem a gente fez um exercício muito grande de emergência, ou seja, você treina como reagir em situações de emergência. A segurança das aeronaves, a manutenção das aeronaves é uma loucura. Mas por isso que é interessante, porque nenhum dia é igual ao outro. Jerônimo, voltando um pouquinho para ESG, né? O que vocês estão fazendo em relação ao lixo, né? Que também poucas pessoas sabem que o lixo é um dos maiores problemas que o Brasil tem. Os lixões são absurdos no Brasil. Deveriam ter acabado com os lixões há muito tempo, mas, enfim, estamos no caminho. O que você tem a dizer sobre isso? A gente, naquele repensar da nossa política de ESG, a gente definiu para o carbono, para a diversidade e inclusão e para a geração de lixo sólido. Metas muito agressivas. Uma delas que a gente definiu, eu achei que a gente não fosse capaz de atingir. A gente se comprometeu a eliminar todo o plástico de uso único até o final deste ano aqui. Todo. Então, se vocês pararem para pensar, entrando no avião, quanto plástico você vê? Não foi bom ter aquela aguinha? Tudo é plástico. A capa do cobertor, do fone de ouvido, o plástico é muito frequente. A gente falou, vamos eliminar plásticos de uso único. E eu falei, será que a gente vai conseguir? E aí as equipes começaram a trabalhar, vou te dar um exemplo do que a gente já conseguiu. No ano passado, a gente foi item a item, identificando por que a gente podia substituir por tecido, por
plástico que é reutilizável, reaproveitável, eliminar aquela peça. E a gente conseguiu eliminar 77% de todo o plástico de uso único que a gente tem nos aviões. Você fala assim, mas é muita coisa. Ano passado, 1.000 toneladas que a gente conseguiu eliminar, substituir por outro produto. Só a Latam, não foi o setor? Só a Latam. 1.000 toneladas que a gente eliminou. Agora tem que fazer os outros 23%, porque até o final desse ano eu vou eliminar todo o plástico de uso único. E além disso, a gente também tem uma preocupação com o lixo que é direcionado a vertedouros, que a gente precisa eliminar 100% até 2027. Então, a gente colocou uma série de metas e está trabalhando loucamente para fazer. O que é o lixo direcionado a vertedouros? Então, todo e qualquer elemento que é utilizado, seja no avião, seja na manutenção, seja na nossa operação em aeroportos, que é descartado. Então, eu preciso eliminar qualquer descarte definitivo, eu preciso reaproveitar absolutamente tudo, é pensar na economia circular, como que eu reaproveito tudo dentro da operação da companhia aérea. Uma das coisas que a gente fez, por exemplo, os talheres e os pratos eram de ou alumínio ou plástico. E plástico que não era reutilizável. Hoje todos são reutilizáveis. Então a gente pensou em como é que a gente consegue reaproveitar absolutamente tudo que a gente consome. E isso faz com que a gente tenha um impacto muito menor, além do carbono, um impacto no meio ambiente muito menor. E isso faz com que essa companhia seja vista de outra forma pelo governo. Além de tudo isso, posso citar mais uma coisa? Sim. O avião solidário. A gente, durante os últimos anos, trabalhou muito fortemente para ajudar o país em situações... Durante a pandemia, eu acompanhei. 70% das vacinas que foram transportadas no Brasil foram transportadas pela Latam, gratuitamente. As outras duas companhias transportaram 30%. A Latam transportou 70% das vacinas gratuitamente. A gente ajudou na questão dos Yanomamis, na questão do que aconteceu agora no litoral de São Paulo, trazendo alimentação, levando gente, trazendo gente. A gente ajudou até no terremoto na Síria. Ou seja, a Latam tem uma função social de forma gratuita. E isso é uma prática no mundo inteiro? Está sendo uma prática no Brasil? Isso é uma prática de todas as operações da Latam, mas que nos últimos tempos eu tomei muito para mim aqui no Brasil, para que a gente entenda que a companhia aérea ela tem um papel social brutal e que ela desempenha esse papel social. Então não é só fazer, também é falar do que a gente está fazendo, mas que se eventualmente algum dia tiver outra crise, que a gente olhe para as companhias aéreas com outro olhar. O programa Voa Brasil está incluído nisso, né? Inclusão. Tá? Absolutamente. Vou te interromper um minutinho só, tá? No próximo bloco tem mais Jérôme Caudier, CEO da Latam no Brasil. Não saia daí. Voltamos com Jérôme Caudier, CEO da Latam no Brasil. Jérôme, vamos conversar um pouquinho sobre concorrência? No Brasil operam 3 grandes companhias. Isso não é muito pouco? Essa pergunta vai e volta o tempo todo, né? Eu acho que a gente precisa olhar, primeiro, se existe alguma barreira para a entrada no Brasil. De fato, não existe. O Brasil é um dos países mais abertos para a aviação, através de medidas que foram tomadas nos últimos anos, inclusive capital estrangeiro, né? Exatamente. Então, o Brasil é um país aberto. Então, por que não entram mais? Ou melhor, por que as que entram eventualmente não sobrevivem? Porque a gente teve entrada, a gente teve nos últimos anos, a gente teve a Avianca e a gente teve a Itapemirim, por exemplo, e que não conseguiram sobreviver. Foi super rápido, né? 6 meses. Mas o fato é que o ambiente competitivo é muito agressivo. As empresas se batem muito fortemente aqui no Brasil porque esperam que o país cresça. E estão aqui porque querem que o país cresça. Então, se me perguntar, 3 é um número bom, pequeno ou grande? Eu te digo, já foi maior e já foi menor, né? Na época de 2010, eram 2 companhias principais. Então, a gente já tem hoje um mercado bastante competitivo e que é aberto. Então, o que eu acho que a tendência mundial é de consolidação. As regras é consolidação, você acha? Eu acho que, globalmente, a tendência é consolidação, seja através de fusões e aquisições, seja através de parcerias muito importantes, que não são só um code share. A Gol fez agora com a Avianca. Então, a Gol com a Avianca, você vê a American tem participação acionária na Gol, a Delta tem participação acionária na Latam, a Latam tem uma joint venture com a Delta, ou seja, já são maneiras
de alguma forma, trabalhar nos países além da América do Sul, mas também nos Estados Unidos. Então, você tem umas companhias aéreas grandes que se conformam. Você acha que a exigência de capital intensiva é uma barreira de entrada? Eu acho que uma das barreiras é a falta de estabilidade regulatória. No Brasil ou no mundo inteiro? No Brasil. Então, eu dou um exemplo. Está se discutindo agora, e foi discutido no último ano, a questão de se é possível ou não cobrar separadamente pela bagagem despachada. Esse é um ponto pacífico no mundo inteiro, mas no Brasil continua sendo um tema a discutir. E muitas empresas que olham para o Brasil, elas têm dúvida se o modelo de negócios dela vai ser perene ao longo do tempo, porque as regras podem mudar a qualquer momento. Então, isso sim, eu acho que é alguma coisa que deixa as companhias ressabiadas no momento e às vezes preferem entrar na Colômbia, entrar no Chile, entrar na Argentina, inclusive, e não necessariamente entrar no Brasil. Então, uma das coisas que a gente... As regras na América Latina são mais estáveis, em geral, do que... São mais estáveis e mais alinhadas com os padrões internacionais. Não permitir a cobrança da bagagem seria alinhar-nos à Coreia do Norte ou a Cuba, que são mercados, em algum momento a Rússia, que são mercados que não são mercados competitivos para a aviação. Então, a gente tem que olhar o que funciona lá fora e garantir que a gente faz igual. João, só cá entre nós, esse custo não é finalmente embutido, de alguma maneira, na passagem geral, em quem tem bagagem, quem não tem, em tudo? Você sabe que eu falei tanto sobre esse assunto que eu tento resumir da forma muito simples. A definição não é cobrar ou não cobrar pela bagagem, porque sempre vai cobrar. A cobrança é justa ou a cobrança não é justa? E o que eu quero dizer com isso? Você vai cobrar de quem leva a bagagem? É exatamente isso. E não cobrar de quem não leva? Ou você vai cobrar de todo mundo igual, independente dele levar ou não levar a bagagem? Eu acho mais justo o primeiro modelo. Eu defendo isso. Mas eu acho que a gente sempre volta a esses temas e isso faz com que o ambiente regulatório no Brasil seja incerto. O que mais é incerto? Eu acho que esse é o principal deles, a capacidade de cobrança ou não do que a gente chama de receitas auxiliares, como é reserva de assento, como é bagagem. Outros temas, eu acho que estão um pouco mais estáveis. A questão do capital estrangeiro não se discutiu mais, eu acho que é uma garantia. Foi uma batalha de longos anos, né? E que nos últimos 5 anos se estabilizou. Eu acho que é positivo, porque vai fazer com que mais empresas considerem o Brasil. Mas eu acho que a gente tem que olhar as regras de compensação de passageiros em caso de atraso, cancelamento de voo, que isso o Brasil também é muito particular, né? É particular? É bastante particular. O número que eu cito, 55% da operação da Latam é no Brasil, 99% das ações na justiça são no Brasil. Porque aqui virou um recurso muito fácil para o passageiro. O voo dele saiu atrasado porque o aeroporto de Congonhas fechou por causa da chuva. Isso não é culpa das companhias aéreas. E ele entra na justiça contra a companhia aérea e, em muitos casos, infelizmente, ele ganha uma ação dessa. Então, no fundo, você gera um custo, a gente falou de custo mais cedo, você gera um custo que só existe aqui no Brasil, não existe nos outros países. Então, isso também é uma coisa bastante brasileira que eu acho que a gente deve endereçar. Mas sabe uma curiosidade que eu tenho? Que eu acho que não sei a resposta. Se eu faço uma reserva num voo e não compareço, né? Eu tenho direito a remarcar essa passagem, mas aquele meu lugar, voo vazio, provavelmente. Voo provavelmente vazio, porque a gente não sabia que você não ia. Como é que é a regra no Brasil e nos outros países? Então, aqui a regra é a seguinte, se você não comparece no teu primeiro trecho, e eu não sei, porque eu só soube disso quando eu fechei a porta do avião, aquele assento voou vazio. Então, no final, você perdeu aquele assento. E você, ligando, pode confirmar que a tua volta você vai fazer e a tua volta está garantida. Mas se eu não fui, como é que eu volto? Então, às vezes as pessoas vão de carro, ou vão em outro voo, ou vão com outra companhia aérea. Então, se tem muito caso onde, eventualmente, a passagem de ida não é aproveitada, mas a de volta é ou vice-versa. Mas a passagem de ida não aproveitada, eu não tenho direito a ressarcimento, né? Naquela, se for um no-show, porque você simplesmente não apareceu, não tem direito. Quanto tempo eu tenho para informar a companhia aérea que eu não vou naquele voo? Então, se você, antes do voo, avisar a companhia aérea... Antes quanto tempo? Pode ser no mesmo dia do voo. Pode ser no mesmo dia? Vai depender também da sua tarifa, porque tem tarifas que permitem remarcação, né? E tem tarifas que não permitem remarcação. Por que a gente faz isso? Porque as tarifas que não permitem remarcação são mais baixas, são mais acessíveis, mas elas exigem um compromisso maior da sua parte.
Se você quer mais flexibilidade, você paga um pouco mais por isso e consegue remarcar a qualquer momento. Então, depende da tua tarifa. Mas você avisando a companhia aérea e dando um pouco de antecipação para que a gente consiga, eventualmente, relocar, né? Colocar um passageiro que queria adiantar o voo dele e eu sei que você não vai, eu eventualmente coloco esse passageiro a bordo. Então, a gente consegue ter alguma flexibilidade. Mas se não avisa, aí aquele assento E o se perdeu. overbooking, Jerome? Existe overbooking? Como é que funciona isso? O principal overbooking que existe hoje é que a minha operação ela não é perfeita, ou seja, o aeroporto fecha, o voo atrasa. Então, eu acabo tendo pessoas que originalmente estavam num voo A e ou chegaram atrasadas, ou não conectaram, ou o voo A está atrasado e de repente eu tenho mais gente naquele voo. E isso acontece com alguma frequência. E você vê a gente no portão de embarque, às vezes, pedindo voluntários, inclusive remunerando voluntários para um outro voo. Porque a operação, ela faz com que alguns passageiros precisam ser remanejados, né? Eu tenho um voo não tem flexibilidade, você tem X de assentos e acabou, né? Imagina o que acontece com voos internacionais. Às vezes eu tenho um problema mecânico num avião que está em Londres e eu tenho que cancelar o voo. E de repente eu tenho aqueles 400 passageiros de hoje e os 400 de amanhã, mas eu só tenho um voo. Então a gente sempre tem uma dificuldade operacional. E o que acontece também é a gente tem uma previsão de pessoas que normalmente fazem check-in naquele voo e não vão, e não sobem. Se perdem. Faz check-in? Se perdem, desistem. Pra você ter ideia, em torno de 3 a 4% das pessoas que fizeram check-in, às vezes fisicamente no aeroporto, às vezes online, não embarcam. Isso é muito grande. Porque não acham... Por quê? Vários motivos. Primeiro, se perdem no aeroporto. Tem gente que chega atrasado porque parou no free shop e esqueceu que o voo dele tinha uma hora de embarque. Tem gente que desiste por receio. Tem gente que desiste porque mudou de ideia, literalmente. Alguma coisa aconteceu que exigiu... Nossa, mas essa porcentagem é grande. Muito grande. E isso é uma particularidade do Brasil ou é no mundo inteiro? Todo lugar do mundo. Em todo lugar. Interessante. Você tem alguns voos onde isso é maior, alguns horários onde isso é maior ou menor, alguns aeroportos. Então, você tem uma característica de acordo com a origem, destino e horário daquele voo. Jerome, nosso tempo está acabando, mas eu não queria sair daqui sem perguntar uma coisa. Por que as empresas de low cost começam como empresas de low cost e durante os anos elas vão virando igual cost? Eu acho que a gente tem que entender que existem alguns incentivos para o início de uma operação de uma companhia aérea, como postergação de alguns pagamentos, como uma garantia que faz a manutenção ser de graça, que depois de 2 anos... Manutenção é de graça por um tempo, não é? Por um tempo é. Então, o que acontece é que você, no teu dia a dia, você não sente esse custo quando você é uma empresa Você pode nova. oferecer um preço menor. Você oferece um preço menor. E à medida em que esse custo vai aparecendo nos seus livros, você vai começando a equilibrar a tarifa e subindo. Então, o que acontece é que começar uma companhia aérea é muito mais fácil do que manter ela viva durante muito tempo. A Latam é a companhia aérea mais antiga do Brasil. É mais difícil operar a Latam Panair, Varig, VASP... do que essas várias que apareceram e foram embora e... Transbrasil... Rio Sul. E aí a gente vê uma série de empresas que o começo é mais fácil. A manutenção é mais complicada ao longo do tempo. E tem outra coisa que acontece também. As empresas low cost, às vezes elas começam, eu não vou oferecer nada. E aí ela consegue atrair uma série de passageiros. Nem água de... Nada. Nem programa de fidelidade, por exemplo. Tá. E aí vai passando o tempo e ela quer crescer, e ela vê que para crescer ela precisa começar a oferecer água. Ela precisa começar a oferecer um programa de fidelidade. Ela precisa começar a oferecer um check-in expresso. Então ela começa a aumentar o custo operacional dela. Então ela fica parecida com uma companhia mais antiga. É uma coisa parecida com o que acontece com o banco aqui no Brasil. Eles entram, tarifa vai ser baixa, isso aqui, de repente, igualou. Uma hora precisa dar dinheiro. Olha, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero vê-lo outras vezes com a gente. Obrigado, Sônia. Namastê. Namastê. O programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!